Olá, pessoal, bem-vindos a mais um curso aqui na Inova Educação. Meu nome é Janaína Augusto e nesse curso nós vamos conversar sobre comunicação não violenta. A gente vai passar um pouquinho pela história, pelo conceito, que existe ali alguma dúvida, em algum mistério quando se fala em comunicação não violenta. Passaremos pelos componentes, pela prática e algumas bandeirinhas vermelhas em relação à comunicação. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar. Iniciando ali pela introdução. Se você já estudou ou já viu alguma coisa sobre CNV, você certamente viu o nome deste senhor, Marshall Bertrand Rosenberg. O Marshall foi a pessoa que desenvolveu a CNV. Ele se inspirou no Martin Luther King, no Gandhi, mas ele tem também a própria história como pano de fundo para desenvolver a CNV. Marshall vivia nos Estados Unidos, ali na adolescência, em um momento, né, em uma época que você tinha uma segregação muito grande. Então, as escolas para um grupo, o bairro para um grupo, enfim. E o Marshall, ele não se, entre aspas, encaixava em nenhum desses grupos. Então, ele não conseguia navegar nos lugares, nos grupos ali, nos lugares onde ele vive, onde ele vivia realmente, né? Além dele não se perceber como parte daquele grupo, mais fortemente ainda o grupo afastava ele, não aceitava ele lá, e ele realmente foi vítima de violência, enfim. Mas ele, claro, pensando numa infância, numa adolescência, isso gera muita raiva, isso certamente gerou muita raiva, muita frustração, muita indignação. Mas ele pegou tudo isso e trouxe uma resposta e fez alguma coisa em relação a isso. O Marshall, ele é um dos nomes importantíssimos ali na década de 60 na luta contra a segregação nos Estados Unidos. Ele trabalhou, ele levou a comunicação não violenta para escolas, para universidades. Posteriormente, ele trabalhou inclusive como mediador de conflitos. Posteriormente, ele ganhou o mundo, ele ficou conhecido globalmente exatamente por ser um verdadeiro pacifista, por trabalhar essa pacificação na comunicação. Ele passou em lugares devastados por guerra, em lugares de conflito, em países que estavam enfrentando ali crises econômicas muito grandes. E além dele ensinar a CNV, a comunicação, ele também usava a CNV para trabalhar a reconciliação dessas pessoas. Ele tem vários livros que foram escritos e alguns deles traz ali histórias dele que são muito interessantes. O livro principal, que é a base, né, da comunicação não violenta, é a comunicação não violenta mesmo, o nome do livro. Laranjinha, do Marshall, ele que dá entrada, mas ele tem outros livros muito interessantes. Eu indico aqui, por exemplo, O Surpreendente Propósito da Raiva. Um livro fininho, de fácil leitura, e que ele mostra para a gente um pouquinho desse sentimento que pode sair, desse sentimento que a raiva não é uma coisa que nós precisamos lutar contra ela, até porque a raiva é um sentimento humano. Na parte 2, a gente vai falar um pouquinho sobre sentimentos e você vai ver exatamente falando da raiva. Outro livro dele que eu recomendo é o Vivendo a Comunicação Não Violenta. Aí ele já escreveu é um pouquinho mais recente esse livro, e ele traz algumas histórias bem interessantes e bem bacanas. E não só isso, né? Ele trabalhou com vários tipos de conflito. Inclusive, ele ganhou diversos prêmios ali na sua trajetória profissional. E, como eu falei, ele foi reconhecido como um verdadeiro pacifista. Quando eu falo isso, algumas pessoas pensam, talvez a comunicação não violenta não seja para mim. Porque não é o meu objetivo trabalhar em grandes conflitos, não é o meu objetivo mediar conflitos, por exemplo.
Mas a comunicação não violenta, ela até supera um pouquinho esses pontos delicados, óbvio, mas ela também é essencial nas nossas relações do dia a dia. Profissionais, pessoais, e inclusive a nossa relação interna, porque ela ajuda a perceber, a entender algumas coisas que nós ficamos muitas vezes só na superficialidade e não entendemos o que está lá por trás. Veja o nome do livro, O Surpreendente Propósito da Raiva. Às vezes eu só estou enxergando a raiva que está aqui, né, na superfície, e estou perdendo tudo que está acontecendo aqui. A comunicação não violenta, ela ajuda muito nisso. Nós precisamos perceber também que em alguns momentos a nossa comunicação com o outro é violenta. Quando eu trago um julgamento, quando eu trago um conselho, a gente vai falar sobre isso. Um conselho é violento. Uma crítica, isso é muito claro, né, que ela é violenta, mas em alguns momentos palavras que a gente nem percebe são violentas. E nós precisamos cuidar disso. Não para fazer um movimento muito grande, mas também para fazer um movimento das nossas relações. Como eu falei, sejam elas profissionais, sejam elas pessoais, seja ela interna. E afinal, qual que é a diferença, o que muda da nossa comunicação, entre aspas, normal e com a CNV? Nossos pensamentos, eles não são lineares. E eles não são organizados como um livro ali, como um texto, começo, meio e fim. Eles são caóticos, que nem um mapa mental, só que aí no mapa mental eu tenho alguma ligação dos assuntos. O nosso pensamento não. Como se eu tivesse ali explodindo uma sequência de informação não organizada, não linear. Você pode perceber isso quando você está pensando em uma coisa ou fazendo alguma coisa e de repente vem um pensamento totalmente aleatório, diferente daquilo, puf, parece que ele explode na sua cabeça, né? Com esses pensamentos sem estrutura, não lineares, muitas vezes esses pensamentos saem pela nossa comunicação exatamente dessa forma. Óbvio que aí eu tenho um espaço, eu abro um espaço muito grande para desentendimento. Ok? Se eu tenho um pensamento que está saindo acelerado, se o foco da comunicação é no conteúdo, o que eu quero te falar, o que eu vou falar por falar, o que eu preciso te falar, eu só estou focado nisso, eu abro um espaço para um desentendimento. Vamos lá. Eu tenho dois polos em uma comunicação. Eu tenho um emissor emite a mensagem, e eu tenho receptor. Aqui é a pessoa que vai falar, que vai escrever, que vai ter uma comunicação não verbal, por exemplo, e aqui eu tenho a pessoa que vai ouvir, que vai ler, que vai ver esta mensagem. Se este aqui tem um pensamento completamente desestruturado, está preocupado simplesmente em falar, este daqui, pobre receptor, ele não está na cabeça desta criatura para entender o que ele quis dizer, o contexto que ele trouxe, da forma que ele pensou. A mensagem pode ter sido transmitida por um canal que não é claro. Manda uma mensagem pelo WhatsApp para a pessoa, simplesmente porque eu tinha que dar um recado. Eu não sei o que está na sua cabeça e por que você me trouxe essa informação agora. Posso ter um desentendimento aqui. Ok? E a comunicação não violenta? A comunicação não violenta, ela sim, ela segue um processo mais estruturado. Ela tem 4 componentes que nós veremos na próxima parte dessa aula, na segunda parte. Ela tem alguns componentes, mas esses componentes, eles não são presos, eles não são fixos, eles não são até obrigatórios. Mas você vai perceber que no momento em que você organiza melhor o seu pensamento, por mais que você não traga toda a comunicação, todos os componentes da comunicação não violenta ali para sua fala, você vai perceber que a sua fala já fica mais clara, porque você organizou aquela bagunça que estava dentro do seu cérebro. E tem uma outra coisa que é muito importante. Enquanto
a comunicação pura e simples foca no conteúdo da mensagem, a CNV foca na conexão. Temos aqui meu emissor e meu receptor. Emissor que antes só estava preocupado em falar, em passar a mensagem, agora não. Ele está preocupado não só em falar, em passar a mensagem, ele está preocupado em que o outro vai entender, que o receptor vai entender, e ele está preocupado também com a visão, com o entendimento do receptor. Eu tenho uma comunicação mais colaborativa. Ok? Com isso, eu trabalho de uma maneira melhor com os conflitos. Porque se eu estou preocupado, se você entendeu, se você concordou, discordou, qual que é a sua visão, eu estou preocupado com tudo isso, eu reduzo a incidência de conflitos, de desentendimentos causados por desentendimentos. E se eu já tenho um conflito instaurado nessa relação? Se eu já tenho um conflito instaurado nessa relação, e aí sim eu uso a comunicação não violenta, eu começo a perceber o que está numa camada mais profunda daquilo que está sendo dito, de um atacando o outro simplesmente. Eu tenho na CNV a empatia, porque eu preciso perceber, tentar ver o mundo com a sua visão, para passar minha comunicação e para fazer essa comunicação ser fluida, ok? Percebe que isso não é simplesmente para uma pessoa que quer mudar o mundo, que quer ser um passivista? Isso é importante para todos nós. A CNV, ela visa exatamente esse entendimento mútuo, essa colaboração, essa cooperação em todas as esferas de interação, inclusive com você mesmo. História pessoal, quando eu comecei a estudar a CNV, eu pensava exatamente em melhorar a minha comunicação com as outras pessoas. E, na verdade, eu melhorei muito mais processos de autoconhecimento do que realmente a comunicação com o outro. Com o outro, ela acaba sendo uma consequência. E é um movimento fantástico. O que é importante? Treino. Treino, 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 treino. Entendimento do que é a comunicação não violenta. Volta à aula, volta para os slides para entender. É super importante. Quando eu saio desses padrões de comunicação, eu percebo que existe alguma coisa além do que simplesmente a mensagem que está sendo trazida. Eu trabalho a minha escutativa. Eu percebo que que a minha comunicação, o que eu quero trazer ali, eu não posso visar apenas e tão somente um ganho unilateral. Eu não posso olhar para essa comunicação e para essa relação com uma visão de eu tenho que ganhar. Para eu ganhar, para eu conseguir o que eu quero, o outro precisa perder. Ou precisa abrir mão de algo. E nós aprendemos isso, né? Muitas vezes ali nós aprendemos isso. Uma relação perde-ganha. A CNV, ela busca exatamente o contrário, uma relação ganha-ganha. E não é uma relação ganha-ganha de eu te encontrar no meio do caminho. E aí essa aí já é uma parte de transformação de conflitos, desse tipo de relação, mas eu não busco te encontrar no meio do caminho, ou seja, eu tenho que ceder em uma parte, você tem que ceder em outra parte para que a gente se encontre em algum lugar comum. Uma relação ganha-ganha, onde eu entendo o que está acontecendo e nós juntos buscamos uma solução. Nós juntos entendemos algo e trabalhamos algo em benefício de ambos, que atenda às necessidades de ambos envolvidos. E isso é fantástico, isso é possível. A CNV, ela não é um passo a passo. Eu já vi pessoas falando isso, a CNV é um passo a passo que você vai seguir um manualzinho ali e vai conseguir fazer esse trabalho de comunicação.
Porque muitas vezes você não simplesmente vai lá e coloca e a pessoa vai lá e fala uma estrutura bonitinha e seguindo os componentes e outra pessoa aceita, simplesmente não. A coisa não funciona assim. Mas você está muito mais aberto também para ouvir o outro e também para entender o que você quer e o que você está pensando. Uau, talvez tenha dado um nó aí, né? Mas aqui, vamos pensar o seguinte: já vi gente falando, a comunicação não violenta é só você ser calmo, ser passivo, falar baixinho. Comunicação não violenta envolve respeito, isso sim. Ela envolve respeito e entendimento mútuo. Mas não quer dizer que se eu me tornar um ser angelical nas minhas palavras e concordar com o que o outro está falando a todo momento, a minha comunicação não é violenta. A gente vai trabalhar, a gente vai entender isso daqui. Isso não tem nada a ver com comunicação não violenta. Comunicação não violenta é respeito, é entendimento, é cooperação. Ok? E o que seria essa comunicação onde eu aceito tudo e eu acho tudo lindo e eu falo baixinho? Exatamente aqui. Tenho dois polos na comunicação. Eu tenho um emissor, aquele que fala, e eu tenho um receptor, aquele que escuta, vê, lê, enfim. Se o receptor ele fica nesse lugar, se ele só recebe e não emite nenhuma opinião e não fala nada, ele fica neste lugar aqui. Nossa, que círculo horrível. Isso aqui é um círculo, mas ele fica neste lugar aqui de vítima, de submissão. Ao contrário, se o emissor, a pessoa que está transmitindo a mensagem, ela está preocupada só com o conteúdo, só com o que ela traz, a informação que ela passa, ela entra num lugar de tirania. Vejam só, nenhuma dessas comunicações aqui, vamos fingir que estão circuladas, nenhuma dessas comunicações são não violentas. Aonde eu tenho uma comunicação não violenta efetivamente? Aqui. Nessa zona de confiança, onde eu tenho emissor e receptor trabalhando em colaboração. Legal? Exercício para você refletir. De uma aula para outra, eu vou passar sempre alguns exercícios de reflexão. Você precisa treinar. Se você quer desenvolver uma habilidade, uma soft skill, você precisa treinar. E essa é a ideia aqui. Bom, o que eu quero sugerir é que você pense em alguma situação que pode ser recente, pode ser um pouquinho mais antiga, mas que ainda te incomoda, mas você precisa lembrar mais ou menos o que aconteceu. Então, o ideal é que seja um pouco mais recente, né? Pense em alguma coisa em que a conversa não foi tão produtiva ou que causou alguma tensão, causou uma rusguinha, uma briga, um desentendimento ou até uma briga maior. Coloca aqui como a comunicação não violenta poderia ter sido aplicada para melhorar essa interação. Pensa como foi essa interação, pensa qual era o seu objetivo, qual era o seu desejo e o que não aconteceu nesta conversa. E como, de repente, esta comunicação aqui da zona de confiança, emissor-receptor, trabalhando com respeito e tentando encontrar esse lugar em comum, poderia ter ajudado essa interação. Anota o que você pensar e o que você trouxer ali nesse momento. Um cuidado aqui que eu gostaria de deixar como alerta e como observação. Se você está envolvido, você está envolvida ali nesse conflito, você vai trazer alguns julgamentos aqui. Faz o exercício, deixa ele anotado, que na próxima parte a gente vai falar um pouquinho também sobre observação, enfim, e eu quero que você use esse pensamento para seguir depois, para seguir com o próximo exercício. Mas é muito importante que você observe efetivamente o que aconteceu.
E lembra, são 2 pontos de vista, não é só o seu como emissor. Ok? Até a parte 2.